Boa tarde. Meu nome é Cláudio, eu sou médico do trabalho, especialista em medicina do trabalho pela MB Anante, especialista em ergonomia, pós-graduado em perícias médicas, professor no curso de medicina do trabalho da Faculdade da Saúde de Porto Alegre e responsável técnico pela Seplamed. O assunto é sobre como é que nós vamos informar as medidas de proteção nos eventos do E-Social, notadamente o 1060 e o 2240, e a confusão, até certo ponto, que se criou em relação a EPC e medidas de proteção coletiva. O E-Social está tratando, de uma maneira um pouco confusa, esse tema, se reportando a EPC nas perguntas do 2240, mas falando ao mesmo tempo em medidas de proteção coletiva. Então nós temos que decidir qual é a resposta que nós vamos dar nesses eventos e baseado no quê? Então, a meu ver, nós informarmos pura e simplesmente equipamento de proteção coletiva, na prática nós vamos informar para praticamente nenhuma empresa a adoção para agentes físicos, químicos, biológicos, e inclui os demais, ergonômicos e mecânicos, um equipamento de proteção coletiva para esse determinado risco. Vamos olhar como é que é tratado isso aqui no evento 1060 para vocês entenderem a polêmica que tem. O que fala no evento 1060? Nós temos que informar para cada setor de trabalho da empresa o que existe naquele setor em relação à estrutura física, descrevendo como está colocado aqui de maneira objetiva, que permita identificar todos os riscos, as suas fontes geradoras, as possíveis trajetórias e medidas de controle de risco. Aqui não está falando em equipamentos de proteção coletiva, e sim em medidas, excluindo os EPIs que vão ser informados lá no evento 2240. Ou seja, afora a EPI, todas as medidas, sejam equipamentos ou sejam medidas administrativas, estruturais, elas vão ter que ser informadas neste evento 1060. Como nós temos lá no 2240 essa questão? Para cada agente, que está lá na tabela 23, nós vamos ter que informar se ele foi avaliado de maneira quantitativa, qualitativa. No caso de ser quantitativa, a técnica de avaliação, a intensidade, a medida de avaliação do agente e, por fim, aqui, se o empregador implementa medidas de proteção coletiva para eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores ao fator de risco. Entre parênteses, eles colocam de maneira, a meu ver, inadequada o termo EPC, que seria um equipamento de proteção coletiva, dando a entender que, para eles, o E-Social está sendo tratado isso como um sinônimo. EPC e medida de proteção coletiva acabaria sendo a mesma coisa. Se nós pegarmos um agente que é muito presente em todas as empresas e está aí dando uma polêmica bem grande em relação à insalubridade e aposentadoria especial, que é o ruído, o que nós vamos informar para o ruído nessa questão do EPC? Não podemos informar que não se aplica, porque tem alguma medida, que seja até um equipamento, ao agente físico ruído. Se nós quisermos falar em equipamento de proteção coletiva, quais são os equipamentos para ruído? Praticamente não vamos ter nenhum equipamento para ruído e nós teríamos que responder aqui de maneira seca e objetiva, não implementa. Porque a outra opção aqui é implementa. Não tem a opção de, eu não tenho nenhum equipamento, mas eu tenho uma medida de proteção coletiva. Então, se eu tratar isso como EPC e responder que não implementa, ao meu ver, cria-se uma vulnerabilidade depois numa ação regressiva do INSS pela aposentadoria do trabalhador em função do ruído. Na pergunta seguinte, mantenha a confusão. Os EPCs, equipamentos, são eficazes na neutralização dos riscos ao trabalhador? A resposta é sim ou não. Então, no caso do ruído, acima de 85, a resposta é não eficaz.
E se for abaixo de 85, na exposição de 8 horas, a resposta vai ser sim, é eficaz. Mas, na prática, quais são as medidas? Se nós olhar aqui o Programa de Conservação Auditiva da Fundacentro, lá no anexo C, exemplos e medidas de controle coletivo. Não é exaustivo, mas vamos olhar o que nós temos aqui. Instalação de silenciadores em sistemas de ar comprimido, compressores, bico de saída de ar, válvulas pneumáticas, condutores e sistema de ventilação. É um equipamento. Se a empresa tiver, e aí vocês podem ver em que empresas que nós encontramos esses silenciadores, se ela tiver esse equipamento, nós vamos responder EPC, e eficaz ou não é aí dependendo da avaliação. Agora, outras medidas que tem aqui. Substituição de partes ou peças de máquinas. É uma medida administrativa. Utilizar ventiladores mais silenciosos. É trocar um equipamento por outro. Modificar o número, tamanho, formato de pás e rotações. Isso aqui é uma medida administrativa ou gerencial da empresa. Utilizar bases rígidas na montagem de máquinas e equipamentos. Também é uma questão estrutural. Alterar o processo de fabricação ou método de trabalho. Medida administrativa. Disposição de máquinas e equipamentos com diretividade de fontes e posicionamento dos postos de trabalho. Medida administrativa. Enclausurar máquinas e equipamentos para restringir o ruído, seja lá com painéis ou outras estruturas metálicas ou não, né, para separar uma máquina das demais, evitar que a trajetória do ruído seja linear e tenha que parar em algum lugar, né, nesse painel. É uma medida estrutural. Né? Utilizar materiais absorventes, colocar barreiras, cabines, biombos acústicos, utilizar materiais com amortecimento interno, selamento de frestas, alterar arranjo físico, posicionamento remoto dos controles de máquinas e equipamentos. Você controla daqui uma máquina que está a 20 metros. Né? Reduzir a jornada, rodízio de trabalhadores, pausa. São tudo medidas ou estruturais ou administrativas que respondem pela absoluta maioria das medidas de proteção coletiva que nós temos nas nossas empresas. Raramente, quase nunca, né, e eu estou pegando aqui o ruído como um exemplo, nós vamos poder responder lá no evento 2240, EPC, implementa EPC. Se nós quisermos responder como equipamento, repito, nós vamos estar criando uma saia justa para a empresa, uma vulnerabilidade muito grande em relação a um questionamento depois. Não implementa medida de proteção coletiva. É a velha indústria do EPI. Quer dizer, não elimina o ruído, não minimiza o ruído e taca lá um protetor auditivo, seja lá de que tipo, para então fazer o que é o mais barato. Né? Então, a meu ver, não restaria dúvida nenhuma de que nós temos que nos ater aqui na resposta. Medidas de proteção coletiva, incluindo, se for o caso, um equipamento, né, para eliminar ou para controlar esse risco. Né? Se nós olharmos o que está na NR9, tá, também não tem esse termo EPC. Ele fala lá em medidas necessárias suficientes para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais sempre que forem verificadas algumas situações que ensejam uma necessidade de você trabalhar sobre o risco. Né? Não só colocando lá, repito, a indústria do EPI, um EPI ao final. Então, as normativas técnicas, né? PPRA, especificamente para ruído, o Programa de Conservação Auditiva, eles falam em medidas. E no E-Social, eles colocam a medida como um sinônimo, aqui de equipamento de proteção coletiva. Tá? O que nós temos que ter? É uma coleta dessa informação na avaliação que a gente vai fazer para a empresa para responder com o que ela tem em relação a medidas protetivas para todos os agentes ambientais que ela tem. Tá? Então,
são coisas separadas, também não podemos confundir assim, o que nós vamos indicar para eliminar ou minimizar o risco é uma situação. A resposta no evento 1060 e no 2240 é o que a empresa tem hoje, no momento que nós avaliamos a empresa. Então, na planilha que nós formatamos aqui para uso da Serplamed, nessa planilha, para cada agente presente no setor de trabalho da empresa, nós colocamos as medidas que são aplicáveis a cada risco e, em cima disso, nós vamos coletar informação. Existe ou não existe? Depois, conforme a avaliação que nós vamos ter do agente, nós vamos dizer se é eficaz ou não é eficaz. Essa planilha vai ter a assinatura do empregador. Então, nós temos como depois, numa eventual situação de litígio, mostrar para o empregador que a resposta do evento que nós estamos enviando para o E-Social, ela está saindo de uma avaliação que nós fizemos lá na empresa, com a assinatura, então a anuência desse empregador. É um documento que tem que ser tratado com muito cuidado, porque ele é um documento legal. Inclusive, quem trabalha com as Serplamed, unidades que já estão trabalhando com as Serplamed, sabe que no protocolo que nós entregamos para a empresa também vai estar registrado, né, quais são as medidas que ela está adotando para controlar o risco e o que vai ser informado depois no E-Social. Tá? O que nós vamos indicar é cronograma de ação. O ruído não está lá eliminado, não está minimizado, então nós vamos indicar algumas medidas que não estão existentes, mas que são aplicáveis àquela empresa e colocar no cronograma de ação e oportunamente nas auditorias, numa reavaliação de 12 meses, né, atualizar o evento 1060 e, por tabela, são interligados, o evento 2240. Tá? Espero ter contribuído para reduzir essa dúvida, se é que ela existia em relação a essa questão EPC, MPC, mas vamos colocar na nossa cabeça. A resposta para o E-Social é MPC, Medida de Proteção Coletiva, que pode incluir, eventualmente, um equipamento de proteção coletiva. Um bom trabalho a todos, abraço, conversamos.